boa tarde, Dr. Fred. Eu vou gravar a tutoria referente ao problema 7, que era sobre diabetes. Eu me ausentei no dia 7, então por isso eu estou fazendo a devolutiva desse problema. Agora, entrando um pouquinho do que nós iremos discutir, eu sempre, quando eu vou fazer uma pesquisa de uma tutoria, eu gosto de pesquisar um pouquinho antes da doença. Tipo, entender a fisiologia, entender como é que acontece aquele mecanismo. Então, como eu falei, a gente vai fazer a investigação tanto da DM1 quanto da DM2. E eu vou citar mais alguns, tipo diabetes gestacional, por exemplo. Mas então, antes de entrarmos nos objetivos, eu vou dar uma pincelada na parte de fisiologia, uma compilada de informações que, para mim, eu julgo como importante. Então, a gente precisa entender o mecanismo e a regulação da glicose. Tudo vai acontecer no pâncreas, que é um órgão endócrino. Então, aliás, ele vai fazer a secreção e ele é exócrino também. Na parte endócrina, ele vai estar formado pelas ilhotas, que vão fazer que são responsáveis por fazer as secreções. Nas células pancreáticas, vai ter as alfas, que vão fazer os hormônios secretados, vão ser o glucagon, as células betas, que vai ser a insulina, o nosso foco no nosso problema, a gamas, que são os subtídeos pancreáticos, a delta, somastatina, e a epsilon, as grelinas. Então, agora focando um pouquinho na insulina, a insulina tem uma função anabólica, então ela vai promover um estoque de carboidrato. Isso vai acontecer na forma de glicogênio, principalmente, a síntese de proteína e promover o estoque de gordura. Ela vai agir principalmente nas células musculares, nos adipócitos. Ela vai induzir a captação da glicose pelo transportador de membrana, que são expressos dos glúteos. Esses tecidos, eles vão ser insulina dependente, então eles vão ter expressos as insulinas para daí fazer a captação da glicose. Esse é um compilado de informação. O principal regulador da insulina são as células betas, mas a função é quando tem um nível de glicose plasmático. Esse nível de glicose plasmático vai ser acima de 70. Quando tiver acima de 70, começa a fazer a estimulação dessa insulina. Então, o primeiro passo vai ser através a entrada da glicose através dos transportadores de membrana, que eu havia citado, que é o glúten. Quando ela entra, esse glúten ele vai fazer a estimulação do metabolismo energético e da produção de ATP. Vai fazer a ligação a um canal de potássio, que é o ATP dependente, vai fazer com que jogue o potássio para fora. Vai resultar de um efluxo, de uma despolarização das membranas das células betas, vai fazer com que tenha a abertura dos canais dependente e a entrada de cálcio. Esse cálcio ele vai ser muito importante porque ele participa da ativação dos sistemas de transporte intracelulares. Então, ele vai fazer com que tenha a secreção para as correntes sanguíneas. E agora, a gente pensando um pouquinho nas classificações, tem a DM1, que ela vai ser a destruição das células betas causada por uma deficiência absoluta de insulina. Então, quando tem a DM1, esse paciente, essa doença ela é autoimune. Então, aliás, já falo, mais fácil. A DM2, ela vai ser uma perda lenta e progressiva da capacidade de secreção da insulina. Então, como eu falei, na DM1 é absoluta, é autoimune, já a DM2 ela é multifatorial, então ela vai ter a parte genética e a parte ambiental. Existe o diabetes gestacional, que é uma hiperglicemia diagnosticada na gestação. Nos livros que eu vi, marca a partir das 24 semanas. E existem alguns tipos específicos, que, por exemplo, existe a MOD. A MOD é uma diabetes da maturidade do jovem, e existe também alguns fármacos que fazem que esse paciente ele tenha uma hiperglicemia, que eu vou citar alguns logo. Então, entrando na DM2, como eu falei, é uma deficiência absoluta, é uma deficiência completa dessa insulina. Existem alguns tipos, por exemplo, essa é tipo 1A, daqui a pouco a gente vai ver um tipo 1B. Existe também a LADA, enfim, vamos por parte. A distribuição das células betas, como eu já havia citado, ela é autoimune, então
vai acometer os pacientes mais jovens, vai ser mais descoberta em pacientes mais novos. É possível a gente fazer a dosagem de alguns antígenos que a gente pode estar presente nesses sintomas, que é o anti-GAD, anti-A, anti-2-beta, anti-ilhota. Os pacientes, como eu falei, são diagnosticados na infância ou na adolescência. Quando eles são diagnosticados, 90% já perderam a sua massa de células betas. Então, já é diagnosticado num avanço já da doença, não é diagnosticado, tipo, no comecinho. Para a gente fazer a confirmação, a gente vai fazer o pedido de peptídeo C, que a gente espera que esse paciente venha numa dosagem baixa. O tratamento desse paciente vai ser através da insulina, e nos primeiros meses ou nos primeiros anos, a gente vai conseguir que esse paciente tenha um controle mais fácil dessa glicemia. Aí eles até falam que a necessidade da insulina é menor. Aí se chama um fenômeno lua de mel, que é o nome desse fenômeno que acontece. O paciente ele ainda vai ter uma capacidade residual de produzir insulina. O peptídeo C ele vai ser detectado, mas ele vai depender também de insulina. O tipo DM1A, ele pode ter algumas outras doenças autoimunes. Ele tem um risco maior de desenvolver. Por exemplo, doença celíaca, vitiligo, insuficiência adrenal primária autoimune, tireoidite autoimune. Então, são algumas doenças que podem acometer esse paciente. A gente precisa fazer uma investigação e ficar mais atento. A LADA, que é a diabetes latente autoimune do adulto. Muitas vezes esse paciente ele é meio parecida com a DM1, mas muitas vezes esse paciente ele pode ser diagnosticado como DM2, mas não é uma DM2. A principal diferença dessa DM é a velocidade das destruições das células betas. Então, a destruição desta será um pouco mais lenta. No início, esse paciente ele não vai precisar de insulina igual a DM tipo 1. Ao longo do tempo, ele vai evoluir para a necessidade, mas no começo ele não precisa. Como eu havia comentado, a DM1 ela vai acometer principalmente na idade da infância ou no início da adolescência. Essa LADA não, ela vai ser acima dos 30 anos. Esse tempo que esse paciente não usa insulina pode chegar até 6 meses sem usar. E vai ter a presença pelo menos de um anticorpo contra as células betas que vai estar positivo. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a DM2. A DM2 vai ser um tipo mais prevalente, como eu havia falado já, ela vai ser um tipo multifatorial, então esse paciente ele vai ter que ter os fatores que predispõem genético e os ambientais. Esse paciente ele não vai ter uma falta de insulina, mas ele vai ter uma dificuldade na sua ação. Então é diferente da DM1, como eu falei, lá é uma ausência completa desse mecanismo e existem alguns fatores de risco. O principal fator de risco para desenvolver aliás, não é bem um fator de risco, é meio que obrigatoriamente esse paciente tem que ter a resistência à insulina. E existem alguns cenários que esse paciente pode desenvolver esse fator de risco, que consequentemente vai poder correr o risco de desenvolver a diabetes tipo 2, que é a obesidade. Então esse paciente vai ter um acúmulo principalmente da gordura visceral, o sedentarismo, histórico familiar, principalmente de pacientes de primeiro grau, parentesco de primeiro grau, idade avançada, então não idade avançada, idade superior a 30 anos, história prévia de DM gestacional, e a fisiopatologia é um pouquinho diferente da que nós vimos no começo. Então, o primeiro evento fisiopatológico que vai acontecer é a resistência insulínica. Então, por isso que eu falei dos fatores de risco que podem fazer com que esse paciente desenvolva resistência à insulina. Então, vai ter o surgimento dessa resistência insulínica.
A resposta inicial desse paciente vai ser o aumento da secreção da insulina, mas essa ação ela já vai estar dificultada. Vai ter um período que essa glicemia ela vai estar controlada às custas desse aumento dessa secreção. Depois ela vai se tornar insuficiente e vai suplantar a resistência. Esse momento é caracterizado pela deficiência relativa de insulina. Aí nesse momento também vai fazer o surgimento da hiperglicemia nesse paciente e as disfunções das células beta. A hiperglicemia ela vai ser perpetuada e um aumento ainda do trabalho das células betas. As células betas elas vão ter a capacidade e o seu funcionamento já vão estar prejudicado. Esse momento se chama glicotoxicidade. E como eu falei, em algum momento existe alguns fármacos, agora mudando um pouquinho, para hiperglicemia induzida por fármacos. Como eu falei, existem alguns medicamentos que vão fazer com que esse paciente tenha uma hiperglicemia por alguns fármacos. Um deles é o glicocorticoide, que são hormônios contrarreguladores, que eles têm a ação que contrapõe a ação da insulina. Ele vai promover a hiperglicemia nesses pacientes. Alguns pacientes, eles têm um IDM bem controlada. Quando eles começam a usar alguns corticoides, pode fazer com que esse controle glicêmico piore. Então, vale se atentar nisso. Terapia antirretrovirais, que são os tratamentos da HIV, também pode induzir a hiperglicemia. Porque eles vão ter um maior impacto no metabolismo da glicose e vão fazer que tenha a inibição da protease, além de aumentar a resistência à insulina e induzir uma dislipidemia. Antipsicótico são os atípicos. Um exemplo que eu peguei é a clorazapina, que ela vai ter um aumento no ganho de peso desse paciente e vai fazer com que ele desenvolva ou piore a resistência insulínica. Já o nosso diagnóstico, a gente tem vários exames que a gente pode usar para fazer o manejo, a descoberta dessa ADM. Tem 3 exames principais, que é a glicemia em jejum, que é o JC, a tolerância oral à glicose, que é TOTG. Tem dois métodos, que é o de primeiro e de 1 hora e de 2 horas. Antes era usado mais de 2 horas. Aí, há pouco tempo foi descoberto que a TOTG de 1 hora é superior à de 2 horas na parte diagnóstica. A hemoglobina glicada, que ela vai ter uma visão do comportamento glicêmico nas últimas 8 a 12 semanas. Então, vou falar os critérios. Os critérios vão ser os exames, a faixa normal, pré-diabético e a diabetes. Então, na glicemia em jejum, no paciente normal, ela vai estar abaixo de 100. No pré-diabético, ela vai estar de 100 a 125. E igual ou maior que 125, a gente considera esse paciente diabético. A glicemia por acaso, a gente avalia só a ADM, que é igual ou maior a 200. TOTG é de 1 hora, o normal é abaixo de 155. E igual ou maior que 209, a gente fala que esse paciente é diabético. E TOTG é de 2 horas, abaixo de 140, esse paciente está normal. E acima de 200, aliás, igual ou maior que 200, a gente considera esse paciente diabético. E a hemoglobina glicada, a gente considera um paciente normal, abaixo de 5,7%, igual ou maior que 6,5%, a gente considera diabético. Para fazer o rastreio nesse paciente, é recomendado que a gente faça o rastreio em todos os pacientes acima de 35 anos. Eu vi um estudo americano que ele demonstrava que a partir de 35 anos tem um aumento significativo na detecção de diabetes,
Mas quando esse paciente ele é obeso ou tem mais um fator de risco, a gente investiga abaixo de 35 anos. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, a TOTG é um exame sensível e a hemoglobina glicada ela é um exame mais específico para diabetes. Existe, é como se fosse uma ferramenta, aliás, como se fosse não, ela é uma ferramenta de pontuação, um questionário com pontuações até 25 pontos, que ela avalia o risco desse paciente de desenvolver diabetes. Então, o nome dela é Frindisk. Eu encontrei ela na Sociedade Brasileira de Diabetes. Ela classifica em níveis diferentes de risco. Se esse paciente tem abaixo de 7 pontos, como eu falei, 26 é o máximo. Se esse paciente tem abaixo de 7 pontos, ele tem um baixo risco. E o risco muito alto é acima de 20. E igual ou maior a 15, a gente tem que fazer o rastreio de DM2. O tratamento a gente pode fazer de várias formas. Tem um tratamento não farmacológico, então a gente vai fazer com que esse paciente, aliás, nós não iremos fazer, nós iremos sugerir para que esse paciente tenha modificação nesse estilo de vida. Então a gente tem que pensar em 4 pilares principais, que é orientações nutricionais, que esse paciente coma nos horários certos, tenha boas escolhas, não tenha escolhas de alimentos com calorias vazias, a gente preze por saciedade. Então, assim, a gente tem várias orientações para fazer nesses pacientes, mas não vem ao caso discutir detalhadamente quais são todas elas. O aumento da atividade física. Então, assim, nas diretrizes que eu encontrei, fala que é para orientar que esse paciente faça uma mescla entre atividade aeróbica e resistência. Então, por exemplo, uma caminhada e uma musculação, não só um, não só outro. A diminuição do peso, nessa mesma diretriz ela falava que se esse paciente perder 5% do peso dele, já vai ter uma melhora significativa no perfil glicêmico. A cessação de tabagismo para aqueles pacientes que fazem uso de cigarro, por exemplo, porque o tabagismo ele é um fator de risco modificável ou um agravo de piora. Então, assim, a presença dele por si já aumenta o risco por diversos mecanismos, pela toxicidade direta nas células betas e o aumento do cortisol associado à inflamação crônica. E na parte farmacológica eu encontrei, por exemplo, a metformina, que é da classe da biguanidas. A gente encontra dois tipos, nós temos dois tipos disponíveis de formulação. A formulação imediata, de liberação imediata, quer dizer, que tem a dose máxima diária, 2.250 microgramas por dia. A dose que a gente vai encontrar de 500, a formulação de 500 e 850, ela pode ser administrada de 2 a 3 vezes por dia. E tem a metformina XR, que é de liberação estendida. A dose máxima é um pouco abaixo da liberação imediata, 2.250. A gente encontra ela em 3 tipos de formulação, que é de 500, 750 e 1.000. Ela é administrada de 1 a 3 vezes por dia e ela tem dois mecanismos, elas têm 2 mecanismos de ação, que vai aumentar a sensibilidade à insulina no fígado, o que faz com que diminua a produção hepática de glicose e o aumento da capacidade da glicose pelo músculo. Mas essa metformina ela vai ter alguns efeitos diretos. Alguns pacientes eles podem apresentar sintomas gastrointestinais, náusea, vômito, até deficiência de B12, acidose lática. E é contraindicado em paciente com doença hepática grave. B2, que vai fazer com que tenha uma inibição da glicose no túbulo contorcido proximal. A gente tem algumas vantagens. Ela vai fazer com que tenha diminuição da PA desse paciente, diminuição
do peso, mas a gente tem algumas desvantagens. Ela pode ser vantajosa, porque ela faz a diminuição da pressão arterial nesse paciente, mas também, em alguns pacientes, ela pode causar a hipotensão. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né, no manejo dela. Por ela fazer uma eliminação de açúcar na urina, ela pode fazer com que tenha uma proliferação bacteriana e, por consequência, ter uma infecção do trato urinário. Muita urina nesse sangue desse paciente pode fazer com que tenha uma mascaração de uma cetoacidose diabética, fazendo uma cetoacidose euglicêmica. Outro fármaco são as incretinas, que é que ela vai ter um retardo do esvaziamento gástrico e um aumento da saciedade nos pacientes. Então, ela é importante naquele paciente que a gente veja que ele tem um excesso de peso, porque ela vai ter um auxílio maior na perda de peso desses pacientes. Tem uma agonista de RGL1P, que são as TIDAs, e tem um que ele tem dois mecanismos juntos, que vai ter o GLP1 mais o GGP1, que é o tirzepatida. Ele, como vai ter dois mecanismos, ele é o que mais faz perda de peso nesse paciente. Ele vai diminuir bastante a hemoglobina glicada, só que ele tem um custo mais elevado das complicações. A gente tem a complicação aguda, que é a cetoacidose diabética. Onde eu encontrei, ele sempre falava que é pra gente sempre pensar no número 3, porque são 3 fases, tudo vai ser 3. A primeira fase a gente vai tratar, então a gente vai dar volume para esse paciente, depois a gente, 1 é o volume, 2 é o potássio, então a gente não pode iniciar a insulina quando ela estiver abaixo de 3, porque essa própria insulina, ela pode induzir um estado de hipocalemia, então a gente só pode fazer o manejo quando estiver acima de 3,5, e o outro é a insulina, tratar com a insulina. A segunda fase é critérios de resolução, então a gente tem que ter uma resolubilidade eles até marcam C de ceto, A de acidose e D de diabetes. A 3 é a fase de compensação, então a primeira, a gente tem que garantir um alimento, que esse paciente faça alimento via oral e um bom nível de consciência. A gente tem que dar insulina, 10 unidades de insulina regular para esse paciente, para depois de 1 hora a gente fazer a desligada da bomba de insulina. E o 3, a gente tem que fazer a troca de esquema de insulina. Eu acredito que seja isso, o meu fechamento. Acredito que não esteja faltando nada, a gente tenha contemplado todos os pontos estipulado, planejado para nós. Eu havia falado que eu havia terminado a nossa discussão, mas olhando as minhas anotações, eu vi que eu passei a parte de sinais e sintomas. Então, numa diabetes descompensada, a gente tem que pensar nos 4P, que é a perda de peso, poliúria, polidipepsia e a polifagia. A perda de peso, a gente tem que pensar que a insulina é um hormônio anabólico, como eu havia falado. A falta dele vai fazer com que tenha a predominância do catabolismo. Então, por isso, a perda de peso. A poliúria, ela vai ser uma consequência, porque os tubos contorcidos proximais, eles possuem um limite de absorção da glicose. Passando disso, a gente vai ter a poliúria. A polidipepsia, ela vai ser uma consequência direta da poliúria. E a polidifagia é um estado catabólico, né? Então, a gente também vai ter ela. Então, são esses 4 P's que a gente precisa se atentar. E agora eu acredito que eu terminei.